é, desenvolver temas a partir de um trabalho exegético, hermenêutico. E aí eu mandei para vocês. Os autores desse material aí tá aí no texto, né, que está lá em PDF com vocês, se alguém quiser ir acompanhando. Eu não vou projetar, mas eu vou lendo aqui alguns pedaços, né, para a gente poder entender. Você vai ver que os autores eles fizeram a exegese desses textos, desse texto sobre a Torre de Babel, tentando contextualizar para uma realidade mais presente, né, para algo mais contemporâneo, que são esses temas aí da comunicação, urbanização e a globalização. Então, a partir da análise do texto, né, fez aquela análise diacrônica, né, o que significava lá, né, e tal, como é que isso lidava, e aí fez uma abordagem também sincrônica, é, a, partir, a partir dos dados, né, de produção e origem do texto, como é que eu posso trazer essa mensagem para a atualidade hoje? E aí você tem uma mistura de análise diacrônica com sincrônica, o que é perfeitamente possível e produziu aí esse texto, que é interessante a gente ver aí. Né? É um texto conhecido, o texto da Torre de Babel, ele está enquadrado dentro do que a gente conhece, né? Aquelas narrativas mitológicas do texto bíblico, e na perspectiva mais conservadora, tradicional, esse texto estaria dando a origem das línguas, né, dos idiomas. Então, a partir desse texto, nós teríamos aí onde surgiram esses vários idiomas, que até aquele momento, de acordo com a mitologia bíblica, todo mundo falava uma mesma língua, né? Então você tinha uma mesma cultura e assim por diante. Uma coisa que a gente precisa entender é que essa é a narrativa bíblica, né? É a leitura judaica. Outros grupos culturais, outras religiões têm as suas explicações para essa questão de idioma, de cultura e aí por diante. Lembre-se também, quando a gente fala de idioma, a gente está falando de cultura. Né? A gente tem formas de ser, né? Grupos que estão reunidos, que têm maneiras de ver o mundo diferentes. E o idioma ele é característico de cada cultura. É só a gente pensar no próprio português. Né? Veio aí o novo acordo ortográfico, que é uma porcaria, não serviu para nada. Pelo menos aqui no Brasil, para a gente, é inútil. Eu sou professor de português e só atrapalhou, porque que já era difícil ensinar, ficou muito mais, porque agora você tem duas gramáticas, dois dicionários, né, regras que são diferentes. Então, para quem está nascendo agora é ótimo, mas para quem já conhecia um pouco do português, foi uma bagunça. Qualquer prova de concurso público é um horror, né, para você fazer de acordo com o novo acordo ortográfico. Os teóricos que desenvolveram isso falaram que vai facilitar a comunicação entre os países. Pô, cara, isso é ridículo. Eu moro em Caxias, sou cidadão da Baixada Fluminense, eu não vou para outros países que falam português, não me comunico frequentemente. Eu mal me comunico com o meu vizinho, imagina comunicar com outros países que falam português. Então, né, os governos tomam essas decisões imbecis, a gente que sofre. Então, mas pensa no português. O português de Portugal é diferente do nosso. O português dentro do Brasil é diferente. Né? Você pega o nordestino, pega alguém lá do sul, pega alguém do sudeste, ou simplesmente pega alguém de São Paulo e do Rio de Janeiro. A fala é diferente, as palavras são diferentes, as culturas são diferentes. A maneira de ver o mundo, de ver a realidade é diferente. Então, o idioma ele vai dar essa característica, inclusive cultural. Então, quando a gente tem esse texto bíblico, né, falando sobre divisão de idiomas, não é só idioma, também é uma questão de cultura, né, também é uma questão de mudança de mundo, é a questão de ver o mundo de maneiras diferentes. Né? Porque, por mais que você aprenda outro idioma, você ainda tem aquela cultura. Né? Você tem o seu idioma raiz. E a grande dificuldade de aprender
outro idioma, seja ele qual for, é que você tem que aprender a pensar como o outro idioma que você está aprendendo, né? Você não pode pensar como o seu idioma natural. Por exemplo, a expressão em inglês, né? Piece of the cake. Se você traduzir literalmente, é pedaço de bolo. Só que isso é a gíria, uma espécie de gíria que significa que é fácil. Ah, isso é fácil, né? Diz isso piece of the cake. Isso é moleza, né? Então, assim, você tem que pensar como a pessoa que idealizou essa frase, né? É igual ao WhatsApp, né? O Pernalonga, em português, ele fala o que é, velhinho? Em inglês ele fala WhatsApp, Doc, né? O que está rolando? O que há, né? O WhatsApp, que é a nossa ferramenta de comunicação, é uma gíria, né? Então, o que está acontecendo, né? O que há, o que tem de novo por aí? Então, pensar como o outro pensa, isso ajuda você a aprender o idioma, entender um pouco da cultura do outro, né? Então, esse tipo de desafio, é claro que a gente não tem no texto bíblico, né? Ele só fala da divisão de idioma, mas na verdade ali a gente lendo, né, esse texto da Torre de Babel, as culturas surgem, né? Surgiriam então desse evento. Na nossa perspectiva, obviamente, é um texto mitológico, a coisa não aconteceu dessa maneira, mas é uma maneira que a religiosidade judaica antiga tem de explicar esse fenômeno. Muitos cristãos acreditam até hoje que surgiu dessa maneira, mas é apenas uma explicação mitológica, né? De qualquer forma, o trabalho que eu mandei para vocês vai tentar ler, né, essa realidade. E aí o que eu achei interessante é que no trabalho dá para a gente sistematizar isso. É isso que eu gostaria que vocês pudessem aprender da nossa conversa de hoje, é essa sistematização que os autores vão fazer da exegese desse texto, né, dessa perícope aí. E aí a gente vai trabalhando cada um desses pontos, né? Vou começar lá na página 59, onde vai falar da exegese. E eu vou lendo um ponto aqui, outro ali, e a gente vai conversando. Alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa nesse início? Posso continuar aí? Alguma fala, alguma dúvida, alguma questão? Não? Então vamos lá. Então, o procedimento metodológico adotado limita-se à pesquisa bibliográfica e exegética. A abordagem utilizada será qualitativa na pesquisa e na coleta de material, obedecendo ao processo da pesquisa bibliográfica e de exegese bíblica, visando a compreensão do texto com enfoque no pensamento contemporâneo. Como proposta exegética, discutiremos as dimensões espaço-temporal, teológica, sociocultural, psicossocial e a dimensão missional na narrativa, para refletir as trajetórias que o texto sofreu e de que forma ele contém uma mensagem para a atualidade. Os procedimentos utilizados foram desenvolvidos pela crítica textual e pela crítica genética, que é uma das especialidades da exegese histórico-crítica, segmentando assim a perícope de Gênesis 11, 1 a 9, em três partes. A primeira é a ação humana, versos 1 a 4, a segunda é a ação divina, nos versos 5 a 7, e a terceira é o resultado dos versos 8 e 9. O que eles fizeram aqui? Eles fizeram um resumo do trabalho deles. Com isso, eu queria que a gente pudesse entender que todo trabalho exegético ele é um trabalho de método, de passos, né? Por quê? Porque o trabalho exegético ele é um trabalho científico. Sendo um trabalho científico, ele vai ter um método. Então, isso que eles fizeram aqui, eu posso fazer em outros textos. Eu posso estabelecer outros textos da Bíblia e seguir o mesmo método que eles seguiram aqui. Isso é uma demonstração de como fazer essa análise crítica, né? Usando aí os métodos histórico-críticos, nos ajuda. A divisão foi estabelecida por quem? Pelos exegetas. Também é outra questão interessante.
quando você está fazendo a sua exegese, seu trabalho hermenêutico, esse trabalho, ele é você que vai fazer a divisão, né? Você, na sua leitura, na sua busca, você vai estabelecer, né, temas, ideias, que são fruto da sua pesquisa. Então, isso é algo que a gente tem que ter em mente, que é a liberdade que o trabalho de pesquisa dá ao pesquisador, certo? Você não fica à mercê, né? Você não fica só copiando o que os outros estão fazendo. Você vai estabelecendo um método, pesquisando, né? Se aprofundando e vai fazendo as suas divisões e as suas leituras. Lembrando, né, perícope aí é o limite do texto, né, o pedaço de texto estabelecido, em que é trabalhado, né, onde começa e onde termina, né? E eles estabeleceram aí, então, o texto de Gênesis 11, de 1 a 9, que é o texto da Torre de Babel. Vai falar também sobre a tradução do texto. Quando falamos de exegese, tem a ver com tradução. Você pode até não dominar o hebraico, então utilize, né, comentários exegéticos que vão te dar o significado dos termos principais. Isso é importante, tá certo? É importante a gente lembrar, né, de analisar os termos na língua original, né? Nos métodos histórico-críticos, a gente não analisa só a língua original, mas inclusive os documentos que formaram o texto. Então, isso também é importante, né? Avaliar as variantes, ver se tem textos diferentes, mais antigos. Tudo isso aí são ferramentas importantes no trabalho da exegese. Vou passar aqui para a dimensão espaço-temporal da perícope, né? Então, a preocupação deste campo é com os sinais intrínsecos contidos na perícope, que revelam como as pessoas estão realizando e recebendo as ações no tempo e no espaço. Esta é a matéria-prima e a base para a interpretação que será feita. Toda ação é realizada por alguém e afeta outras pessoas, em um lugar qualquer, em um tempo qualquer. O cuidado com o Vale do Sinar ou Babel deve ser com o sentido que eles assumem na perícope, para quem elabora o discurso e para quem recebe o texto a ser interpretado. De acordo com os abateiros, é importante descobrirmos o máximo possível de informação do texto, buscando encontrar os princípios que não são afetados pelo tempo, mas implícitos no texto, aplicando a nossa realidade. Então, o nome do lugar, as circunstâncias que as coisas acontecem, elementos culturais parecidos, né? Então, esses elementos vão nos ajudar a entender o que significava lá atrás e como eu posso trazer isso para hoje, certo? Então, a narrativa de Babel produz o efeito da objetividade. Quem lê pode sentir a cena narrada. A combinação dos verbos outorga dinamicidade aos eventos temporais que estão sendo narrados, estimulando o leitor a prestar atenção nos acontecimentos. Na construção da torre, em vez de usarem pedra, fizeram tijolos queimados e usarem betume como argamassa para fixá-los, demonstrando assim a engenhosidade humana. Eles queriam, com isso, se fixar ao lugar, fazendo um nome para não serem espalhados pela terra. Esta pretensão de construir uma torre para chegar ao céu foi uma expressão extremada do orgulho humano. De acordo com Azevedo, os zigurates eram, na realidade, templos que representavam a morada dos deuses, uma feira de troca entre os homens e os deuses. O zigurate seria, pois, uma porta que, uma vez aberta, ligaria homens a deuses, tornando-os iguais. Então, a Torre de Babel, né, o mito da Torre de Babel, ele tem as suas semelhanças com os zigurates, que eram templos, né, construções feitas em homenagem aos deuses, para que os homens tivessem acesso às divindades. Então, essa ideia de construir uma torre para se igualar à divindade
É novidade desse momento? Não. Outras culturas, né, já tinham isso, outros grupos já pensavam sobre isso. O que nós temos na narrativa de Gênesis 11 é a perspectiva, é a leitura, né, do judeu a partir dessa pretensão, né, naquele momento, de se querer ser igual a Deus. Né? Uma das temáticas que podemos trabalhar nesse texto é, mais uma vez, a questão do orgulho humano e o preço que o orgulho vai trazer. Então, uma das temáticas que o texto da Torre de Babel vai trazer é essa pretensão da humanidade em querer ser igual ou maior que a divindade, certo? E o preço que isso traz, né? Então, o orgulho, ele vai trazer um preço, e aí no caso aqui, é a divisão, né? Então, um grupo que era unido passou a ser dividido por causa do orgulho. Isso é bem interessante, porque as culturas, né, os idiomas, as brigas, as guerras surgem por causa de questões culturais, né? Questões religiosas. Uma religião nada mais é do que uma perspectiva de divindade diferente. Isso tem a ver com cultura. Hoje a gente está aí, ó, mais uma guerra que se desencadeou aí, né? Israel lá, Palestina, lá mais uma vez sendo palco aí de atrocidades, né? É sempre complicado, né? Uma guerra, e está implícito nisso a questão cultural, né? Questão do idioma, questão religiosa. O nazismo, né, também, quando surgiu, era nessa perspectiva. Há quem diga, né, eu estava conversando com os professores lá na escola, que a questão entre a Rússia e a Ucrânia não é só a questão de posse de terra, mas também de cultura, né, também ali está envolvida lá. Então, de alguma forma, isso demonstra que o orgulho, a vaidade humana, vai trazer um preço. E um dos preços é a divisão. Então, uma das maneiras que poderemos ler esse texto da Torre de Babel não é simplesmente dizer que ele inova, né, dando idiomas diferentes, mas que, na verdade, o foco está no orgulho humano. Né? É um texto que alerta sobre o preço de querer ser igual às divindades, né? De querer ser igual a Deus. Então, a partir da análise do texto, é possível a gente fazer esse tipo de exposição também. Né? Dúvidas, perguntas? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então vamos seguir. Deus percebe, né, que a sociedade está caminhando na direção oposta à sua vontade. Assim, decide impedir a construção, dispersando a raça. Dispersão foi a maneira que Deus usou para espalhar a raça e encaminhá-la para a tarefa primeira, ordenada por ele, que era dominar e encher a terra. O trabalho da torre foi suspenso temporariamente, mas foi reiniciado pelos que permaneceram na Babilônia. A torre, Zigurate, tornou-se o centro ao redor do qual foi construída a cidade da Babilônia. Esta torre tornou-se modelo para outras cidades babilônicas. O lugar se chamou Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todos e os espalhou para habitarem a terra. Então, o texto bíblico, né, qual é a função da linguagem mitológica? É explicar um fato, né? É explicar algo que aconteceu. Por exemplo, né, a Via Láctea, né, a gente tem aí, né, no nosso céu, né, aí a Via Láctea. Por que o nome é Via Láctea? A mitologia grega vai dizer que quem criou a Via Láctea foi Hércules, que ele estava sendo amamentado por uma deusa, e ele estava com muita fome, ele comeu demais, comeu de tal forma que ele gorfou, né, vomitou. E ao vomitar, o leite que ele estava sendo amamentado, ele criou a Via Láctea. Olha que interessante.
é o mito querendo explicar, né, por que eu tenho essa formação nos céus. Então, na mitologia grega, a Via Láctea, né, láctea tem a ver com leite, né, é fruto do gofo de Hércules. Né? O mito ele tenta explicar algo que é real. E a gente já viu isso várias vezes, a mitologia bíblica ela é farta, né? Ela está sempre querendo explicar algo também, né? Assim como outras mitologias em várias outras áreas aí da realidade. Então, no caso da Torre de Babel, essa narrativa explica a criação da Babilônia, dá um motivo porque tem lá os zigurates, por que toda a cidade, né, tem um zigurate, por que os idiomas ou culturas são diferentes. Então, essa é a visão bíblica judaica de como essas coisas acontecem. E de que maneira a gente pode ler isso hoje a partir desse contexto? Tudo isso é fruto do orgulho humano. Então, o orgulho sempre vai trazer um preço. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer fazer algum comentário? Não? Então, vamos sair desse livro. O esforço, eu estou aqui pensando, o esforço, né, o artigo, né, que o senhor trouxe aí, com essa perspectiva de trabalhar esse texto em cima do único ponto que eu vejo possível de trabalhar, que é a questão do orgulho. Né? Acho que o artigo até rendeu bastante conteúdo em cima de um ponto só, em cima dessa parte mitológica do próprio texto bíblico. Né? Uma observação que eu faço. Sim, e assim, dependendo da maneira como você vai fazer a exegese, né? Lembrando as abordagens. Na abordagem mais conservadora, mais tradicional, ia focar no quê? No idioma, né? Ah, como surgiu o idioma. Ia focar que ali é que surgiu as línguas, as culturas e tal. Mas no outro tipo de abordagem, você pode analisar outros pontos, né, outras perspectivas. Não que numa abordagem tradicional você também não possa trabalhar a questão do orgulho, porque fica claro, né, no próprio texto em português que a divisão é fruto, é o preço do orgulho humano. Né? Mas aí, a partir desse tipo de trabalho, eles desenvolvem mais nisso. É por isso que o trabalho de exegese ele nos dá a liberdade, né, de cavar o texto. É isso que a gente tem que ter em mente. Não quer dizer que esse texto só está falando disso. Esse texto fala disso também. De repente, vocês vão fazer um outro tipo de pesquisa, vão encontrar um outro ponto, vão estabelecer uma outra maneira de ler. E é esse tipo de liberdade que a gente tem que ter, né, que o texto nos permite, sem de respeitar a sua origem, sem de respeitar o seu contexto, né, é possível você ter essas liberdades de interpretações. O ruim é que muita gente acaba exagerando nessa liberdade, né? E aí nem faz um trabalho Mas bom de esse que é o pesquisa. ponto, professor. Esse que é o ponto. Bota no YouTube. Agora, a gente pode fazer uma pesquisa de quantas pessoas pregaram sobre esse tema. Você vai ver que talvez 85% das pregações mensais ou estudos é um esforço que beira o anacronismo, uma viagem doida que a pessoa faz em cima de um... É o que eu falei, né? Parece que se a gente for muito assertivo com o texto, acho que o tema principal é o orgulho. Acho que não tem muita coisa. Sim, É um esforço muito grande falar sobre outros temas. Sim. Dependendo da abordagem, claro, né? Que se eu for essa é a questão. se eu for para uma abordagem mais fundamentalista, dogmática, eu vou poder falar sobre muitas coisas. Eu vou usar o anacronismo, eu vou usar outras linhas, né, de trabalho do texto que eu vou falar. Agora, se for do ponto mais importante aí do artigo, né, vendo
Isso que o senhor trouxe é interessante para nós aqui. Imagine a gente trazendo essa observação do golfo no púlpito, né? Acho que, por mais que seja uma coisa de parte cultural que é uma coisa nova, né? Não vejo necessidade de trazer isso, talvez acrescentar no púlpito, né? Talvez no estudo de uma escola bíblica. Estudo Assim, de uma escola eu bíblica, peco você tem por uma isso. liberdade maior de trabalhar isso, mas no púlpito, acho que não. Não, então, tem coisa que não precisa levar. Eu confesso que peco por isso. Às vezes, eu dou mais informação do que é necessário. Né? Eu tinha até um aluno, ele era até aí de Nova Iguaçu também, o Gutenberg. Ele foi pregar numa igreja que eu era pastor uma vez. Aí ele falou: Ricardo, você dá muita informação. E às vezes isso confunde. Eu falei: eu te entendo, é verdade. Por isso que eu até faço o esboço. O esboço me ajuda a delimitar, né? E a limitar muita coisa. Mas isso é algo que a gente, assim, é de cada um tem o seu jeito de ser, né? Mas tem informações que não são necessárias. Isso aí é verdade. Contudo, a exegese não é a pregação. Lembre-se disso. Né? Eu vou fazer exegese, vou extrair as informações, vou pesquisar tudo que eu puder. Na mensagem, eu vou filtrando o que vale a pena e o que não vale a pena. Exatamente, isso aí. A ideia, mas na exegese, quanto mais informação, melhor. E aí, para a pregação, para o púlpito, né? Aí você vai filtrando aquilo que você vê que é pertinente para o teu público, para aquele momento, né? Para aquele tipo de ocasião e aí por diante. Esse é o detalhe aí importante. Né? Vamos sair aí desse link, vamos entrar no outro, que está acabando aí o tempo, e aí a gente continua aí o nosso bate-papo aí. Mesmo link.